Olá, eu sou o Roberto Rotenberg, membro da Eight Diálogos Transformadores. Esse é mais um de uma série de vídeos em que a minha intenção é trazer um pouco da sabedoria de cada um dos meus parceiros. E hoje eu trago uma amiga, parceira e também minha vizinha. Além de facilitadora de diálogos, ela também é psicóloga clínica e organizacional, e toda vez que eu divido uma facilitação com ela, eu fico de queixo caído com o seu conhecimento. Sabe aquelas pessoas que sabem o que estão falando? Assim é ela. Mas ela vem recentemente falando muito em um tema que interessa a todos nós em qualquer tempo. Mas imagine agora: a saúde mental, inclusive pensando nas empresas. Michele Crevellaro, bem-vinda e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Roberto, pelo convite e a oportunidade de a gente falar de um tema que é tão relevante. É verdade. Sabe, Michele, a vida inteira eu fui preocupado com a minha saúde física e mental, né? Isso sempre fez parte do meu dia a dia. Mas eu penso que nem sempre isso foi algo que esteve na cabeça das pessoas e das empresas. Então eu pergunto para você, por que o tema saúde mental agora? Beto, muito legal isso que você está me perguntando. E que bom, né, que você tem pensado sobre isso a sua vida inteira. Mas o tema de saúde mental, de certa forma, né, e até o que você está relatando, a sua experiência, ela sempre vem muito ligada a uma experiência individual, um cuidado individual. O que eu vejo que acontece agora, e eu entendo também porque você está enfatizando esse agora, é que esse tema tem surgido como algo que pertence a um coletivo. Então, ele não é mais uma preocupação minha ou sua. Nós todos estamos impactados por uma pandemia já há algum tempo, inclusive as organizações, a própria liderança. Então, o que acontece é que não é algo mais isolado, uma preocupação com uma determinada pessoa da equipe ou consigo, mas é um impacto para toda a sociedade. Então, se antes a gente se preocupava, né, com o nosso bem-estar, a gente olhava a saúde mental, com o nosso bem-estar pessoal e colocava foco na nossa alimentação, nos exercícios físicos, na própria gestão do estresse, hoje o tema de saúde mental, ele vai além dessa questão do bem-estar. E eu vejo que ele tem surgido como uma forma das organizações da própria sociedade falar sobre a prevenção dos transtornos, né, em si e das próprias doenças mentais, igual depressão, ansiedade, burnout, que vem sendo bem discutido aí em redes sociais e as próprias fobias. Eu não sei se você sabe, Roberto, mas o Brasil já há algum tempo está no ranking de um dos países mais ansiosos do mundo e com mais casos de depressão. Se pensarmos nos dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, mais de 9% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E a depressão, ela afeta quase 6% da nossa população. Então, é impossível não pensar que essas pessoas não estão dentro das empresas, não são familiares nossos ou os nossos amigos, né? Então, a saúde mental, ela faz parte do nosso círculo social. Entretanto, o que percebo também é que o momento da pandemia nos deu uma certa permissão para a gente poder falar abertamente sobre esse tema que até então era bem tabu. Para você ter uma ideia, a depressão é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Só para você ter uma noção, o termo de saúde mental, ele foi pesquisado no Google aqui no Brasil 61% a mais em 2020 em comparação a 2019. E o termo exaustão mental, né, que é o esgotamento mental, o próprio burnout, 150% a mais dentro desse mesmo período. Então, a pandemia, ela, de certa forma, agrava os sintomas de quem já está adoecido e acaba favorecendo o surgimento de novos casos. Se falarmos de doenças mentais, né, como uma condição que leva o indivíduo a ser menos produtivo, e os números do Brasil eles são tão altos, não tem como a gente dissociar isso com uma preocupação real das organizações. E olha que coisa engraçada, né, Michele? A gente vive hoje um tempo de redes sociais onde todos nós nos julgamos experts em tudo. A gente sabe sobre tudo. Mas eu vou confessar para você que eu percebo confusões de conceitos entre saúde mental, doença, transtorno mental. A gente fala sobre tudo isso. Qual a diferença entre eles? Nossa, ótima pergunta, porque é super comum essa confusão.
muitas vezes a gente quer falar sobre transtorno, doença mental, mas como ainda é um tema tabu, eu percebo que a gente acaba utilizando saúde mental ou saúde emocional, mesmo querendo falar sobre as doenças ou os transtornos mentais. Então, assim, como definição, o transtorno mental, ele é um estado alterado da saúde. Então, ele não está ligado necessariamente a alguma doença. Já a doença mental, ela é um resultado de uma perspectiva psicológica de um indivíduo sobre o seu próprio desenvolvimento ao longo da vida, inclusive a questão de fatores biológicos. Então, nós podemos ter pessoas com doenças mentais e que a pandemia, igual eu comentei, né, agravou os sintomas, né, como depressão, esquizofrenia, e já nos casos de transtornos mentais, que são essas alterações do estado de saúde, aparecem sintomas que são decorrentes de uma situação externa que alteram o estado mental atual. Então, a pandemia, por exemplo, ela pode ser considerada um fator externo que altera um estado mental, causando um transtorno mental. Mas também poderia ser um desemprego, o fim de um relacionamento, uma mudança de cidade. Então, existem fatores externos. Já a parte da saúde mental, tem um conceito que eu gosto muito, que é da própria Organização Mundial da Saúde, que traz que é um estado de bem-estar subjetivo. E sempre vai ser subjetivo porque a gente está falando do ser humano, né? Então, o que ele considera, né, esse conceito, é que o indivíduo, ele tem saúde mental a partir do momento que ele consegue realizar habilidades, ele consegue lidar com tensões normais da vida, ele pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. E isso é tão bacana que tem uma visão muito interessante do próprio Freud, que ele sintetiza a saúde mental como a nossa capacidade de amar e trabalhar. Eu acho que dessas definições, acho que é a que eu mais gosto, que é essa capacidade humana de poder amar e trabalhar. E aí, assim, o que acontece, né, de forma geral, que a gente às vezes confunde, né, saúde mental, saúde emocional, transtornos e tudo mais, é que a gente acorda todo dia sabendo que a gente vai viver situações ao longo da nossa vida, ao longo do dia, boas e ruins. O ponto é que saber lidar com essas emoções e sentimentos nessas diferentes situações é que vai determinar a qualidade da nossa saúde mental. Ou seja, a nossa capacidade de adaptação, compreensão e elaboração das mais diferentes experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. Sabe, Michele, ouvindo tudo que você falou, me vem à cabeça uma questão que eu percebo que no nosso relacionamento do dia a dia, você e eu, né? Você está sempre me perguntando como é que eu estou enfrentando esse tempo doido, como é que estão minha esposa, minhas filhas, e aí me vem essa curiosidade, como é que você cuida da sua própria saúde mental? Muito legal, Rô. Você sabe, te escutando agora, eu lembrei de um estudo longitudinal da Universidade de Harvard, chamada Do que é feita uma vida boa. O resultado desse estudo é que cultivar bons relacionamentos ao longo da vida, né, aqueles que nos trazem emoções positivas, nos mantém mais felizes e saudáveis. Então, entender como estão os nossos relacionamentos, né? Saber como é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas de fato estão, é um bom termômetro para a gente entender como a gente está lidando com as nossas emoções também. Então, quando eu te pergunto, é porque eu te vejo também como uma rede de apoio, né? E a rede de apoio, ela não é só familiar, mas ela também é de amigos. E também é da própria empresa, né? Ela está na organização e contribui muito para a sensação de aumento de bem-estar e satisfação. Então, acho que é por isso que eu sempre te pergunto como é que você está. Eu acho que é desse lugar para ver como os relacionamentos são importantes para você, estão sendo cuidados, né? E, Roberto, assim, o que eu vejo é que para cultivar bons relacionamentos, eu entendo que a base é o cuidado. E eu só consigo cuidar do outro se eu cuido de mim. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é essencial. Eu faço psicoterapia, análise, há pelo menos 15 anos, né? Então, olhar para minhas questões é o primeiro passo para eu entender como eu funciono em situações de crise, como essa, por exemplo, que a gente está vivendo. Eu também entendo como é que o que me satisfaz, né, como indivíduo, quais necessidades são primordiais na minha vida.
Mas existem outras ações terapêuticas que não são da psicoterapia, e que são mais práticas até de rotina e que também podem ajudar no bem-estar dos indivíduos e das organizações, né? O que eu faço particularmente é que, apesar de funcionar, né, eu funcionar muito bem à noite, eu coloco um horário máximo para dormir e acordar. O sono, para mim, cada vez mais tem sido fundamental para a manutenção da minha saúde. Então, eu tenho horário para dormir e acordar todos os dias, eu tenho uma rotina de alimentação, de exercícios e de pequenos prazeres diários que preenchem o meu dia. E aqui fica mais uma dica que eu faço e que vale para qualquer pessoa em qualquer lugar. Buscar aquilo que dá prazer e o que faz sentido é essencial para a nossa saúde mental e para a gente se sentir bem. E não precisa ser algo grandioso, né? Pode ser, não sei, regar as plantas, fazer uma caminhada, cozinhar. E para eu poder encontrar esse prazer diário, eu sempre penso, né, como é que seria a minha vida se eu não pudesse mais fazer isso? E, ultimamente, assim, o que eu tenho feito é andado de bicicleta com minha filha à noite. Essa é uma atividade nova para a gente, mas que me dá muito prazer. No final, o que eu quero dizer, Rô, é que não precisa ser a mesma coisa sempre, né? A gente pode encontrar pequenos prazeres se a gente estiver atento, né? Tanto para as nossas necessidades, mas também se a gente estiver conectado com o nosso momento presente. Muito legal, muito legal. E eu preciso dizer para você que a Michele virou minha consultora de saúde mental. Boa parte pelo que ela me diz, mas principalmente por eu perceber como ela trata da sua própria saúde mental. E, Michele, agora ouvindo você falar sobre essas descobertas, tudo que você viu, me ocorre pensar que você tem trazido o alerta sobre a questão da saúde mental nas empresas, independentemente do seu tamanho ou estrutura, como foi a sua fala até aqui. O que você tem visto ultimamente sobre esse assunto? O que eu tenho percebido, Roberto, igual o que eu comentei, que a gente, como sociedade, a gente tem nos permitido falar mais sobre esse tema, né? E eu vejo que isso vem de uma preocupação genuína sobre um adoecimento mental em massa, como uma própria onda pós-pandemia, né? Então, a gente está lidando muito com luto, com perdas, né? Com medos. Então, existe de fato essa preocupação sobre um adoecimento mental maior. E o que a gente tem que ter em mente é que a saúde mental ela não é algo apenas do indivíduo ou da organização, mas ela também passa por questões econômicas, sociais e de políticas públicas, né? Então, um país, por exemplo, que tem uma taxa alta de desemprego, tende a ter uma maior incidência de transtornos mentais em sua população, assim como escassez de recursos para a saúde pública pode aumentar os casos de doenças mentais não tratadas, né? Não ter medicamento para isso. Outro ponto, né, da própria pandemia, a evasão escolar, o interesse pelos estudos, né, tendem a aumentar e as crianças também estão sujeitas aos transtornos mentais. Então, o que eu tenho visto é que isolar temáticas de saúde mental e ter uma tratativa somente de um lado da sociedade, seja só da empresa, ou colocar isso só para o indivíduo, não é o caminho. É um trabalho, de fato, conjunto. E isso é bem interessante, que eu lembro de um estudo recente do IASC, que é um fórum de estudos humanitários em parceria com a ONU, e ele traz uma reflexão que acontecimentos potencialmente traumáticos, né, como esse que a gente está vivendo, que são inesperados, exigem 3 pontos principais dos vários players, né, de uma sociedade. Então, o primeiro deles é a elaboração do problema, entender que problema que a gente está de fato enfrentando. Depois, fazer uma análise de uma tomada de decisão coerente frente a esse problema que está sendo identificado, para então implementar soluções que sejam sustentáveis no curto e longo prazo. E isso vale, né, para todas essas frentes, né, tanto da parte do sistema de saúde, logística, a logística foi bem impactada, a parte econômica, de educação, as organizações como um todo. E eu vejo que esses pontos da IASC, elas valem sim para as empresas, né? Então, se é sabido pelas organizações que a prevenção de um transtorno mental é necessário,
cabe para essa empresa, como um player da sociedade, né, como uma parte da sociedade, essa mesma reflexão. Então, como é que as empresas têm elaborado esse problema de saúde mental? Se as decisões que têm sido tomadas, elas estão coerentes com esse problema, né, com o enfrentamento dessa questão, e se essas ações, elas foram ou serão implementadas de forma sustentável a curto e longo prazo. Se a gente está falando que é algo que vem como se fosse uma onda pós-pandemia, não é algo de curto prazo. E o mercado privado, de certa forma, o que eu tenho percebido é que tem se articulado bem e tem trabalhado de forma colaborativa, né? Pensando na questão da saúde mental como algo mais amplo e multissetorial, né? Então, ao meu ver, esse é um momento mais de colaboração do que de competição. Nossa, Michele, sabe que esse tema é tão importante, ele afeta tanto a vida, que à medida que você vai falando, certamente eu vou me identificando com várias coisas, ou seja, muita coisa conversa comigo, eu tenho certeza que quem está ouvindo essa entrevista está tendo essa mesma sensação, e aí me veio aqui uma pergunta. Esse seu trabalho é muito importante. Como é que esse seu trabalho pode ajudar uma empresa, pública ou privada, familiar ou de capital aberto, seja ONG, startups, ou seja, qualquer tipo de empreendimento? Como é que seu trabalho pode ajudar esses nossos empreendimentos aqui nessa nossa sociedade? O primeiro ponto que eu vejo, e que já é uma grande ajuda, é entender que doenças, transtornos mentais, eles são questões humanas, né? E que pode atingir qualquer pessoa a qualquer momento, independente do cargo, da questão social, se é uma empresa grande, uma empresa pequena, porque a gente está falando de gente. E aí tem um ponto que a gente nem sabe, assim, ao certo ainda, a gente está aprendendo, que é como é que a gente lida com tanta carga emocional, né, ao mesmo tempo. E o que eu percebo é que as empresas e as pessoas também, a gente tende a lidar com isso de uma forma mais isolada, sozinhos. Então, o que eu vejo é que tem muito mais ganho se as empresas buscam apoio profissional externo, ou de benchmarkings, ou conseguem trabalhar esse tema de uma forma um pouco mais unificada. A melhor aposta para as empresas é entender qual que é a cultura da organização, em primeiro lugar, né? Quem são os patrocinadores dessas ações, e não pode ser só o RH, né? Tem todo o papel da liderança, do CEO, do conselho de uma empresa, e propor, né, na verdade, um conjunto de ações que promovam o bem-estar, mas não só promover o bem-estar. A gente não pode esquecer que antes da pandemia a gente já tinha pessoas adoecidas dentro das empresas, então a gente também tem que acolher e dar o devido tratamento para aqueles que já adoeceram no passado ou que adoeceram durante a pandemia. E o que eu tenho percebido também de forma efetiva é o desenvolvimento da liderança. E aí vem um ponto importante: um líder que não cuida de si provavelmente terá mais dificuldade em apoiar a equipe, cuidar dessa equipe, né, dar suporte emocional. Então, tem esse lugar do desenvolvimento da liderança, mas também tem outro que é muito importante, que é criar espaços de escuta, de apoio e acolhimento aos dilemas dessas temáticas de saúde mental. E aí entra a questão de redes de apoio, como um suporte que ele é fundamental no ambiente empresarial, né? Saber com quem, o funcionário saber com quem ele pode contar, ele entender que ele não está sozinho, né? Quando eu penso no papel da liderança, né, dentro das organizações, a gente sempre tem que lembrar que as práticas de gestão, né, elas podem indiretamente influenciar de forma positiva ou negativa. Então, o líder, ele tem um papel fundamental de se aproximar das pessoas, de criar conexão, de demonstrar interesse genuíno sobre o outro. Eu reforço aqui, o interesse tem que ser genuíno. E a gente também não pode esquecer que o trabalho em si é um importante pilar na nossa vida. E ele vai além da questão de sustento financeiro. O trabalho ele tem uma influência na construção da nossa identidade como indivíduo. Isso é tão interessante que muitas vezes nos apresentamos pelo que fazemos e não pelo que somos, né? Então, quando a gente conhece alguém, a gente já logo de cara fala o que a gente faz.
Então, eu volto à questão de que fortalecer a liderança é muito relevante para a sustentação dos resultados das organizações e para o engajamento das equipes. Porque, além de investir em práticas de gestão que favoreçam principalmente esse engajamento dos colaboradores, aumento de emoções positivas, que estabeleçam segurança psicológica para os times, né, através desses espaços de escuta, de abertura de diálogos honestos, a gente também olha a saúde mental como um cuidado para a sustentabilidade organizacional, inclusive financeira. O custo que a empresa pode ter com absenteísmo e presenteísmo, ele pode ser muito alto. Então, esse é um indicador que, se as empresas não estão fazendo, elas deveriam começar a fazer e medir, né, para entender o impacto financeiro do não cuidado com a saúde mental para a questão financeira organizacional, né? Fora questões de imagem, de reputação. Mas, assim, fechando essa resposta, sempre lembrar que empresas que são socialmente ativas, elas são muito mais rentáveis. Muito legal. Michele, obrigado por sua participação, mas principalmente por você trazer esses importantes alertas para todos nós. Obrigada a você, Roberto, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais desse tema, que é tão importante e que eu tenho tanto carinho. Legal. Você sabe o que mais me marcou nessa entrevista? Foram 2 pontos importantes que a Michele nos trouxe. Primeiro, que esse é um assunto que não podemos varrer para baixo do tapete e nem mesmo deixar para mais tarde. Mas o melhor mesmo é saber dela que está em nossas próprias mãos conseguir viver melhor. E melhor ainda, saber que a gente pode ajudar as pessoas a melhorarem sua saúde mental nas nossas empresas e instituições. Eu agradeço a você por ter separado um tempinho no seu dia a dia para nos assistir. E se quiser saber um pouco mais a respeito do tema e de como trazer essa questão para você ou para a empresa, entre em contato com a Michele e conosco na EIT pelo site ou pelas nossas redes sociais. Por enquanto, eu só posso convidar você para um café virtual, mas mesmo virtual, vai ser um enorme prazer estar com você. Um beijo e até a próxima. Não sei se atrapalhou, o cachorro latiu. Ai, gente. Às vezes faz assim a cena, ó. Ela faz um, né, mas também. Eu fiquei curiosa de você falar tudo que você ia falar, que você me deu. Não fala mal. Qual? Eu vou agora fazer.